Neste vídeo, vamos apresentar algumas estratégias para aproveitar as quedas nos fundos imobiliários, especialmente em períodos de baixa do mercado. Caso eu estivesse começando hoje a investir nesse tipo de investimento, qual seria a minha abordagem? A intenção é mostrar como é possível encontrar oportunidades em momentos de desvalorização, utilizando essas flutuações para fortalecer o portfólio no longo prazo, tanto para quem está posicionado, quanto para quem ainda não começou a investir. Vale destacar que o conteúdo aqui apresentado não constitui uma recomendação de investimento. As informações são fornecidas com o objetivo de auxiliar na análise e estudos de forma mais consciente e informada. Vou demonstrar como a paciência e uma visão de longo prazo são fundamentais nesse tipo de investimento, além de pontuar alguns aspectos importantes a serem considerados durante os períodos de baixa. Eu sou o Oliver e lhes convido para mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Se estivesse começando a investir em fundos imobiliários hoje, inicialmente, acompanharia de perto o cenário econômico. Começando pelas expectativas da taxa Selic. No Brasil, sabemos que quando a taxa Selic aumenta, ela passa a ser mais atrativa para investidores com perfil conservador, que tendem a preferir alocar seus recursos em renda fixa. Nesse cenário, muitos investidores com menor apetite ao risco e receosos com a desvalorização dos fundos imobiliários, optam por migrar para alternativas mais seguras, como a renda fixa. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil. Ela serve como referência para as demais taxas de juros no mercado, influenciando empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A Selic é utilizada como um instrumento de política monetária para controlar a inflação e estabilizar a economia. Quando a inflação está alta, o Banco Central pode aumentar a Selic para desestimular o consumo e o crédito, ajudando a reduzir a pressão inflacionária. Por outro lado, se a economia estiver desacelerando, o Banco Central pode reduzir a Selic para estimular o crescimento. Como descobrir qual é o valor da taxa Selic? A taxa Selic é divulgada nas notas de política monetária e em relatórios econômicos do Banco Central do Brasil, através do site www.bcb.gov.br. Ao acessar o site do Banco Central do Brasil, na seção destinada à política monetária, é possível conferir a taxa Selic divulgada na última reunião do Copom, realizada em 18 de setembro de 2024, que foi fixada em 10,75%. No calendário disponível na mesma página, já estão previstos mais 2 ajustes, programados para as próximas reuniões do Copom, que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro deste ano. Como saber as tendências da taxa Selic? Através do Boletim Focus, que é um documento publicado semanalmente pelo Banco Central do Brasil que reúne as projeções de diversos indicadores econômicos, como a taxa de inflação, IPCA, taxa de juros, Selic, crescimento do PIB, entre outros. Para acessarmos o relatório Focus, vamos diretamente pela fonte, o site do Banco Central, na seção de publicações e pesquisa. Em seguida, navegamos até o mês atual, que no caso é outubro de 2024, período em que este vídeo está sendo gravado. Lá, podemos localizar o último relatório Focus publicado. Neste caso, vemos 2 datas, uma referente ao dia 7 de outubro e outra prevista para o próximo dia 14. Como estamos no dia 12, vamos clicar no relatório mais recente, publicado no dia 7. Quando a página abrir, basta clicarmos no botão Download. Ao consultar o Boletim Focus, é possível notar que, há cerca de um mês, a expectativa era de que a taxa Selic encerraria o ano em 11,25%. Contudo, essa projeção foi recentemente ajustada para 11,75%. Acompanhar essas mudanças nas expectativas é essencial para que os investidores recalibrem suas estratégias, tanto para avaliar o impacto sobre as cotações dos fundos imobiliários quanto para considerar possíveis realocações de ativos, de acordo com as novas condições econômicas. Dado que a Selic atualmente está em 10,75% e a projeção é de 11,75% até o fim do ano, isso sugere que novas altas podem ocorrer nas próximas reuniões do Copom. Essa tendência de aumento da Selic não se restringe apenas ao final de 2024, mas também se estende para 2025. Uma matéria recente da Bloomberg, publicada em 11 de outubro, indicou que o mercado já projeta um aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Copom, reforçando as expectativas de elevações adicionais na taxa de juros. O mercado financeiro reajustou suas expectativas para a Selic, com projeções de elevação para 13,50% até o fim do ciclo de aperto monetário, previsto para o segundo semestre de 2025. Esse ajuste se dá devido à percepção de aumento dos riscos fiscais. Até uma semana atrás, a expectativa estava mais próxima de 12,75%, mas os acontecimentos recentes forçaram uma reavaliação. Os contratos de juros futuros negociados na B3 subiram cerca de 50 pontos base nos últimos 3 dias. Esse movimento foi impulsionado pelas notícias sobre a proposta do governo de isentar a cobrança de imposto de renda para salários de até R$ 5.000. Na sexta-feira, o cenário piorou e o dólar alcançou R$ 5,65, após o presidente Lula afirmar que pretende expandir ainda mais a faixa de isenção no futuro. O mercado está atento às implicações fiscais e inflacionárias dessa medida, temendo que o Banco Central tenha que elevar os juros mais do que o esperado. O ciclo de aperto monetário começou em setembro, com aumento de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 10,75%.
Agora, a expectativa é que o ritmo acelere, com aumento de 0,50 ponto percentual na reunião de novembro. Segundo Gustavo Okuyama, gestor da Porto Asset, a proposta de isenção de IRPF para salários de até R$ 5.000 tem um impacto fiscal tão expressivo que o mercado acreditava que a medida não seria implementada. No entanto, o governo parece ignorar os efeitos fiscais negativos dessa política, diz ele. Estudos do Santander indicam que, se a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda for incluída na reforma tributária de 2025, o impacto fiscal poderá variar entre R$ 45 bilhões e R$ 100 bilhões anuais. Isso aumentaria ainda mais a pressão sobre as contas públicas, reforçando a necessidade de ajustes na política monetária. Depois de entender as projeções da Selic, o segundo passo seria entender a relação do IFIX com a taxa Selic. A relação entre o IFIX e a taxa Selic tende a ser inversa. Quando a Selic está alta, o custo de oportunidade de investir em fundos imobiliários aumenta, resultando em pressão negativa sobre o IFIX. Em contrapartida, quando a Selic cai, o IFIX tende a se valorizar, pois os investidores buscam alternativas com melhores retornos em um cenário de juros baixos. Essa dinâmica pode ser visualizada no gráfico, onde os movimentos são inversos. Isso se torna ainda mais evidente no cenário atual. A Selic, que aumentou de 10,5% para 10,75% em 18 de setembro, está acompanhada de uma queda no IFIX. Esse declínio começou já nos rumores do mercado e agora reflete até um certo exagero, especialmente se analisarmos a questão da simetria. O terceiro passo seria escolher bons fundos imobiliários em setores diversos. Acessar plataformas como o Status Invest é uma excelente maneira de pesquisar fundos imobiliários e fazer comparações por setor. Os fundos do setor de shoppings que serão citados a seguir são apenas exemplos e não constituem recomendações de investimento, servindo apenas para ilustrar a análise. Depois de escolher alguns fundos e analisar métricas iniciais, como dividend yield, PVP e liquidez, o próximo passo essencial seria comparar as rentabilidades. Feito isso, seria importante escolher o fundo imobiliário que mais agradou e analisar o relatório gerencial. Isso não impede de serem feitas análises de todos os fundos escolhidos, caso seja da vontade do investidor. O relatório gerencial oferece uma análise mais profunda sobre o desempenho do fundo, suas estratégias e o cenário atual. Muitos investidores iniciantes cometem o erro de investir sem entender se os rendimentos distribuídos são recorrentes ou pontuais, acreditando que o fundo continuará pagando aquele valor indefinidamente. Frequentemente, esses investidores seguem dicas superficiais, sem analisar o momento real do fundo ou verificar o relatório gerencial, baseando suas decisões apenas na métrica de dividend yield. Isso pode levar à frustração quando os dividendos diminuem, e como a cotação dos fundos imobiliários tende a acompanhar os dividendos distribuídos, acabam vendendo suas cotas em um momento desfavorável, resultando em perdas desnecessárias. Para acessar o relatório gerencial de um fundo imobiliário é bastante simples. No site Status Invest, por exemplo, basta clicar no ticker do fundo desejado e, em seguida, clicar no botão Comunicado. Após esse passo, uma nova janela será aberta, exibindo os relatórios gerenciais, fatos relevantes, informes do fundo e outras informações importantes que ajudam a entender o desempenho e as estratégias do fundo. Vale lembrar que, além do Status Invest, há outras plataformas, como o Clube FI e Investidor 10, que também disponibilizam documentos importantes dos fundos imobiliários, como relatórios gerenciais, fatos relevantes e informes. Essas ferramentas oferecem opções diversificadas para que os investidores acompanhem de perto o desempenho dos fundos e tomem decisões mais informadas. No quarto passo, apresentarei uma breve introdução ao estudo das métricas contidas nos relatórios gerenciais. O objetivo é oferecer suporte a investidores iniciantes e àqueles que têm dúvidas sobre como interpretar essas informações. Compreender essas métricas é fundamental para tomar decisões mais informadas e aprimorar a análise de desempenho dos fundos imobiliários. Assim, forneceremos explicações claras e exemplos práticos que ajudarão na navegação pelos relatórios e na avaliação do potencial de investimento. O dividend yield é calculado pela fórmula, dividendos pagos no ano, dividido pelo preço da cota, multiplicados por 100, indicando o retorno percentual dos dividendos em relação ao preço da cota, permitindo avaliar o rendimento passivo. No exemplo abaixo, temos que um fundo paga R$ 2,00 de dividendos por cota em um ano, e o preço da cota é R$ 20, o dividend yield seria de 10%. O preço sobre valor patrimonial, PVP, utiliza a fórmula, preço da cota, dividido pelo valor patrimonial por cota, comparando o preço de mercado da cota com o valor real dos ativos, indicando se o fundo está supervalorizado ou subvalorizado. No exemplo, temos que se o preço da cota é R$ 30 e o valor patrimonial por cota é R$ 25, o PVP seria de 1,2, ou seja, o fundo está sendo negociado a 20% acima do seu valor patrimonial. A vacância física é determinada pela fórmula, área desocupada, dividida pela área total, multiplicados por 100, que calcula o percentual de imóveis desocupados, ajudando a entender o potencial de geração de receita. No exemplo, temos que se um fundo possui 1.000 metros quadrados de área total e 200 metros quadrados estão desocupados, a vacância física seria de 20%. A vacância financeira mede o impacto financeiro da vacância com a fórmula, receita potencial não recebida, dividida pela receita total potencial, multiplicadas por 100, mostrando a porcentagem de receita que o fundo deixou de arrecadar. No exemplo, temos que se a receita total potencial é R$ 10.000 e a receita não recebida é R$ 2.000, a vacância financeira seria de 20%.
O Índice de Geração de Caixa, FFO, é calculado como receita operacional líquida, mais depreciação, mais amortização, refletindo a capacidade real do fundo de gerar caixa. No exemplo, temos que se a receita operacional líquida é R$50 mil, a depreciação é R$10 mil e a amortização é R$5 mil, o FFO seria de R$65 mil. O cap rate é avaliado pela fórmula receita líquida de aluguel, dividida pelo valor de mercado do imóvel, ajudando a determinar a viabilidade do investimento em relação ao valor de mercado. No exemplo, temos que se a receita líquida de aluguel é R$15 mil e o valor de mercado do imóvel é R$200 mil, o cap rate seria de 7,5%. O índice de alavancagem é medido pela fórmula dívida total, dividida pelo patrimônio líquido, multiplicados por 100, indicando o nível de endividamento do fundo e o risco financeiro associado. No exemplo, temos que se a dívida total é R$300 mil e o patrimônio líquido é R$700 mil, o índice de alavancagem seria de aproximadamente 42,86%. O preço por metro quadrado é calculado como valor de mercado do imóvel, dividido pela área total em metros quadrados, permitindo uma avaliação do preço por unidade de espaço. No exemplo, temos que se o valor de mercado do imóvel é R$250 mil e a área total é 1.000 metros quadrados, o preço por metro quadrado seria de R$250 por metro quadrado. A taxa de ocupação é calculada pelo número de imóveis ocupados, dividido pelo número total de imóveis, multiplicados por 100, refletindo a eficiência na locação. No exemplo, temos que se há 80 imóveis ocupados em um total de 100, a taxa de ocupação seria de 80%. O NOI, ou lucro operacional líquido, é a subtração da renda operacional bruta, pelas despesas operacionais, indicado para avaliar a rentabilidade de um imóvel, levando em conta suas receitas operacionais e despesas operacionais. No exemplo, temos que se um fundo imobiliário tem R$120 mil de renda operacional bruta e R$4 mil de despesas operacionais, o NOI seria de R$116 mil. As métricas e suas fórmulas são essenciais na análise quantitativa de fundos imobiliários, oferecendo uma visão mais aprofundada sobre o desempenho financeiro e os riscos envolvidos. Um aspecto crucial é verificar o resultado gerado por cota, além de observar se o fundo está distribuindo ganhos não recorrentes. Isso é importante para evitar perdas, caso a cotação do fundo caia quando esses rendimentos não recorrentes cessarem. Para uma avaliação mais precisa, é necessário realizar uma análise completa, incluindo a consulta a fatos relevantes e comunicados oficiais dos fundos de interesse. Outro item importante a ser verificado é a taxa de UAL dos contratos de imóveis, além dos tipos de contratos, sejam eles atípicos ou típicos. A taxa de UAL fornece uma visão geral da duração média dos contratos de locação, permitindo avaliar a estabilidade da receita gerada pelo imóvel. Sobre os tipos de contratos, contratos típicos costumam ter termos e condições padrão, enquanto contratos atípicos podem apresentar características únicas, como prazos mais longos ou cláusulas específicas. Essa análise é fundamental para entender como será a saúde financeira do ativo ao longo do tempo e os riscos relacionados ao fluxo de receita. Considerando que cada fundo tem a responsabilidade de monitorar os vencimentos dos contratos, é importante também estar atento às possíveis oportunidades de renovação e realocação. Manter uma gestão eficiente dos prazos contratuais permite que o fundo flexibilize riscos de vacância e aproveite oportunidades de mercado para maximizar o retorno para os cotistas. Após a leitura e compreensão dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, é essencial criar uma carteira teórica diversificada com os fundos selecionados. Em uma composição teórica de carteira, por exemplo, poderia ser alocada da seguinte maneira: 25% em fundos de papel, 18% em fundos de shopping, 18% em fundos de logística, 15% em fundos de escritórios, 9% em fundos de renda urbana e 15% em FOFs, fundos de fundos. Essa diversificação busca equilibrar diferentes segmentos do mercado imobiliário, distribuindo o risco e potencializando o retorno em setores variados. Vale lembrar que este é apenas um exemplo de composição de carteira. Cada investidor deve considerar suas próprias porcentagens por setor, de acordo com seu apetite ao risco. A alocação deve refletir os objetivos financeiros individuais, o horizonte de investimento e a tolerância a perdas, garantindo que a carteira esteja alinhada com as preferências e necessidades de cada um. Se eu estivesse começando a investir em fundos imobiliários hoje, meu foco seria acompanhar atentamente a taxa Selic. Com a possibilidade de novas altas, os preços dos fundos imobiliários podem cair ainda mais, criando oportunidades para adquirir ativos a preços muito bons. Nesse cenário, eu manteria minha reserva em um CDB de liquidez diária, aguardando o momento certo para fazer aportes na minha carteira teórica. Atualmente, como já invisto em fundos imobiliários, minha estratégia é reinvestir os dividendos e monitorar as melhores oportunidades para novos investimentos. É fundamental ter paciência no monitoramento dos ciclos do mercado, pois momentos de desvalorização podem ser grandes oportunidades para fortalecer o portfólio a longo prazo. E você, investidor? O que está fazendo neste ciclo de retomada da taxa Selic? Compartilhe suas estratégias nos comentários. Se este vídeo foi útil para seus estudos, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Dessa forma, você contribui para o crescimento do canal e nos incentiva a trazer mais conteúdo relevante. Agradecemos pela sua atenção e até breve.